Chegou o dia e hoje vamos falar sobre IMC. Serve para alguma coisa? Não serve? Dá para avaliar resultado usando o IMC? Ele pode ser útil de alguma forma? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então já clica no like se gostou do tema. Já comenta aqui embaixo que tem o IMC se você sabe ele. A forma para calcular é peso dividido pela altura ao quadrado. Faz essa conta e joga aqui nos comentários. Está começando Saúde na Pobreza número 29. Desculpa. Não posso deixar de recomendar nossas belíssimas camisetas da loja. Então você pode adquirir nossas camisetas. Vira e mexe tem promoção na loja. Camiseta do Saúde na Rotina, camisetas do Organiza Daphne. Se não tiver link aqui embaixo do vídeo para comprar, você vai em loja.com.br/goiabas. Vai conhecer os modelinhos. Tem pôster também, tem agasalho, moletom. Compra, tira foto, põe lá no Instagram e marca o Saúde na Rotina e Organiza Daphne pra gente ver. Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Então mais um vídeo aqui do quadro Saúde na Pobreza, com dicas low cost, dicas baratinhas para você manter a saúde aí. No vídeo de hoje vamos falar sobre IMC, certo? Você em algum momento da sua vida já deve ter cruzado por este conceito, essa sigla IMC, e algumas pessoas gostam de usá-la para medir aí o progresso do treino, né? Porque diz que é melhor do que peso, é mais precisa do que peso. Se você está dentro do IMC, você está numa situação normal ou você está acima do peso que você deveria estar ou abaixo do peso que você deveria estar. Tem até umas classificações um pouquinho diferentes para cima, para baixo, mas é importante você saber o quê? Que o IMC ele foi criado em 1832 e ele é usado até hoje para avaliar grandes populações. Individualmente, né, se você avaliar pessoa por pessoa, ele não traz em si muitas informações, né, diferente do que muita gente pensa. Para quem não sabe, para descobrir o seu IMC, você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado, né? Ou seja, você bota o peso em cima, faz um risquinho, altura vezes a altura embaixo, e esse resultado dá um número, esse número é o seu IMC. Porém, quando a pessoa chega para mim e diz, olha, Diego, meu IMC é 28, isso não diz lá muita coisa para mim, não me dá muita informação para eu poder ajudar ela. Por exemplo, o meu IMC hoje, né, com o peso que eu estou hoje, que é 75 quilos, tendo 1,72 de altura, meu IMC dá 25. O IMC da Daphne, hoje, pegando a altura e o peso dela, dá 18,5. E o IMC de uma pessoa fictícia, que eu vou contar para você daqui a pouco quem é, dá 30 a 32, de acordo com os dados aí que eu peguei na internet sobre ela. Então, segundo essa tabela, esse índice aí, eu estaria com sobrepeso, a Daphne ali no limite mais baixo de um peso normal, e essa pessoa estaria num nível de obesidade. Em outras tabelas, eu já encontrei tabela de IMC aí, até postei no Instagram outro dia, dizendo que eu, com o meu IMC hoje, estava já com obesidade grau 1. E é assim, gente, anos e anos atrás, acreditava-se que dividir o peso da pessoa pela altura ao quadrado era a melhor forma de avaliar os níveis de gordura daquela pessoa. E talvez, em um determinado momento do tempo da história, foi realmente uma maneira bacana, mas não é mais. A ciência evolui. Apesar de ainda termos algumas pessoas que não acreditam nem que a Terra é redonda, né, uma falha aí da educação, mas a ciência evolui. Bem, porque o fato também de haver gente ainda que acredita que a Terra é plana, acho que não é nem tanto um problema da ciência, é mais um problema da comunicação dos cientistas com a população em geral, né? Mas isso realmente é papo pra muita cerveja. Me convidem com uma cerveja e a gente senta num bar e troca uma ideia sobre isso, que o papo é longo. Mas meu ponto qual é? Hoje a gente já tem ferramentas melhores, mais eficientes, mais confiáveis para medir a composição corporal de uma pessoa. Dá pra gente usar dobras cutâneas, por exemplo, que é um método bastante popular que se usa em academias, porque ele é barato. Então o profissional vai lá, faz umas beliscadinhas em você, faz umas continhas ali e diz quanto você tem de gordura corporal, né? Qual a porcentagem que você tem de massa magra, de massa gorda, etc. E tem um método que tende a ser ainda mais preciso, que é a bioimpedância. Apesar de ser um método mais caro, hoje em dia já estão se popularizando muito essas balanças que você compra em loja de material esportivo, às vezes até em supermercado, e aí você sobe nela e ela consegue avaliar a tua composição corporal. Claro que se você gasta pouco dinheiro ainda nisso, você tem acesso a uma balança que não vai ser tão confiável. Então, às vezes, a melhor prática mesmo é ir no nutricionista ou ir numa academia, falar com o professor de educação física para ele fazer essa avaliação física em você, porque aí você consegue um resultado muito mais fiel. A gente mesmo tem uma dessas balanças
balanças aqui em casa, mas a gente não usa muito para isso. A gente usa mesmo para se pesar de vez em quando, mas não costuma usar muito essa função dela, não. Ah, mas como é que vocês fazem para medir percentual de gordura? Sinceramente, a gente nem mede, porque isso hoje pra gente não é uma coisa que é fundamental saber. A gente tem um estilo de vida estável, a gente tem uma composição corporal que a gente não pensa em modificar tanto, então hoje isso pra gente não é tão importante. Ah, mas eu não tenho acesso à avaliação física, eu não quero comprar uma balança, eu não posso fazer o IMC? Pode. Até é legal, de curiosidade, você fazer aí essa conta de pegar teu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Mas pra você ter uma noção, eu tava lendo sobre um estudo aqui que avaliou mais de 1000 pessoas e aí mediu o IMC, né, fez ali a continha e também mediu o percentual de gordura com métodos mais confiáveis. Não sei o que eles usaram, se foi dobras cutâneas ou se foi bioimpedância. E de fato, a maioria dos casos coincidiu. Quem tinha o IMC acima ali do considerado normal, bem entre aspas, tinha também o percentual de gordura mais alto. Porém, quase 40%, que é praticamente metade das pessoas, só descobriu que estava com percentual de gordura mais alto quando mediu diretamente, porque o IMC estava dando normal. Então assim, o IMC ele é bem impreciso. Da mesma forma que o IMC alto não confirma que você está obeso, e lembra sempre desse está, porque a gente falou nesse outro vídeo aqui, né? O nosso corpo ele está, ele não é uma coisa ou outra, ele sempre está, é impermanente. Mas da mesma forma que quando você está com IMC alto não quer dizer que você está obeso, quando você está com IMC normal, você também não precisa ficar tranquilão assim não, porque pode ser sim que você tenha ali um excesso de gordura, principalmente na região abdominal, que pode aumentar os riscos de você vir a ter problemas de saúde. Então assim, no final das contas, o IMC, se ele não serve para te tranquilizar, se ele não serve para te alertar nada, meio que tá fazendo o quê, né, irmão? Acaba servindo meio de curiosidade, né? Você tem um número ali na tua vida a mais, né? Porque tem gente que gosta de número. E como a nossa altura não muda, né? Você pode ir avaliando aí teu progresso. De repente, se você quer baixar de peso pelo IMC. Mas aí, se a altura não vai mudar, você meio tá fazendo uma conta que era mais fácil ver só seu peso, né? IMC não mede, por exemplo, massa muscular. IMC não mede massa óssea. IMC não mede a quantidade de água que você tem no corpo. E tudo isso importa pra tua saúde, né? Você ter ossos fortes é muito importante para tua saúde. Você pesar menos que outra pessoa não diz que você tá mais saudável que outra pessoa, né? Só esse número de peso não diz nada. Você pode estar com a saúde toda cagada. Então acho que IMC acaba servindo mais como curiosidade mesmo, né? Então assim, é meio igual signo. Não quero arrumar briga aqui com quem acredita em signo, mas eu particularmente eu não levo muito a sério o signo, sim. Eu sou de peixes, tenho várias características de pisciano. Sim, a Daphne já é de virgem. Tem várias características de virginiana, inclusive se organizada, tem um dos maiores canais de organização no YouTube do Brasil. Sim, também. Talvez eu acredite um pouquinho em signo, sim. Mas IMC não dá, tá? Se tiver que acreditar em um dos dois, vai no signo que é mais seguro. Porque lembra a pessoa que eu falei no começo do vídeo, que tava com IMC ali em obesidade? Arnold Schwarzenegger nesta foto. Não dá pra dizer que ele tá obeso, né? Pois é, o IMC disse. Ó, tava editando aqui, senti falta ainda de completar algumas coisinhas, né? Pra deixar bem claro. IMC é ainda usado pela Organização Mundial da Saúde, porque, como eu falei no começo do vídeo, para avaliar grandes populações é inigualável. Né? Não tem como você vai avaliar uma população de uma cidade, por exemplo, e querer fazer bioimpedância em todo mundo, ou querer medir dobras cutâneas de todo mundo. Não dá. Se a pessoa preenche um formulário com peso, com altura, aquela conta vai para uma planilha e sai esse dado automático. Né? Você não precisa botar as pessoas numa fila e ir medindo uma por uma. Então assim, a gente tem que sempre avaliar, quando vai usar alguma coisa, o custo-benefício daquilo, né? E o que eu estou dizendo nesse vídeo é, para você individualmente, se você quer avaliar o seu progresso, avaliar seu resultado, o IMC é uma coisa meio inútil, né? Então é a mesma coisa que você avaliar seu progresso com o seu peso, que você tem ainda ali um único referencial, né? Que pode sim ajudar para você ter uma noção, mas que tem formas melhores. Outra coisa que eu acho importante também a gente pontuar é que o IMC ideal, né? A busca por um IMC ideal, um número ideal no IMC, ela está muito ligada também a peso ideal. As pessoas acharem que tem que estar num peso ideal, às vezes vem numa planilhinha ali, até de avaliação física, olha, sua faixa de peso ideal é aquela. E na verdade assim, gente, o peso ele acaba muitas vezes levando a culpa de muita coisa que na verdade a culpa é do sedentarismo. Eu falei uma coisa parecida com isso uma vez, que era a idade leva a culpa de um monte de coisa ruim que acontece por causa do sedentarismo. E com o peso é a mesma coisa. O peso também leva a culpa de um monte de coisa que na verdade acontece por causa do sedentarismo. Então assim, é legal focar
em se mexer, em ter uma atividade física regular que você esteja praticando no seu dia a dia. Porque com uma atividade física que faça você gastar calorias, e se você tem uma alimentação equilibrada, se você dorme bem, essas três coisas juntas, elas vão meio ajustando o caminho para o seu corpo ter o peso que ele tem que ter. E tem gente que naturalmente vai pesar um pouco mais, tem gente que naturalmente vai pesar um pouco menos. Então a gente não pode nunca fazer essa comparação e buscar um peso ideal, um IMC ideal, principalmente olhando para as outras pessoas, né? E com a gente em si, tem muita gente que mesmo avaliando assim, se compara só com você mesmo. Mesmo às vezes a pessoa se comparando consigo mesma, ela erra, porque ela tem a impressão que ela tem que pesar um número determinado que ela já pesou antes, ou que ela tem que voltar para o IMC que ela já teve antes. E assim, tem casos e casos, tem gente que tem sim que voltar para o IMC que tinha antes. Tem gente que não. Foca na sua vida menos em peso, menos em IMC e mais nos seus hábitos, nas suas atitudes. Então, se você estiver conseguindo colocar atividade física no teu dia a dia, né, variadas, atividade física aeróbica, atividade física de força, atividade física de flexibilidade, se você estiver conseguindo ter uma alimentação equilibrada, colorida, possivelmente o seu corpo ele vai te levando para o peso que você tem que ter, tá? Isso está sendo bem discutido assim na literatura, esse lance de a pessoa precisa ser magra para ser saudável, tá? Porque tem muito magro aí que tá com a saúde muito pior do que quem tá acima do peso, tá? Então, devagar com a carruagem, olha menos para esse número, para essa coisa ideal e olha mais para você, para os seus hábitos, né? Considera assim, entre IMC ideal, peso ideal, considera assim, quais são meus hábitos ideais, né? E foca nos hábitos. E aí faz o que você puder fazer de melhor ali, tá bom? E se você precisar de dicas específicas de emagrecimento, essa playlist aqui tem um monte de vídeo que a gente já publicou aqui no canal. Talvez valha a pena você dar uma olhadinha. Então faz a conta aí e me diz quanto é teu IMC aqui embaixo, só pra eu saber de curiosidade, pra gente juntar um monte de número aqui embaixo nos comentários. De repente você encontra outra pessoa que fala, teu é 24, meu também, uhul! Teu é 31, meu também, uhul! 19, quem é 19 aqui? Não esquece, continua assistindo os vídeos de Saúde na Rotina clicando aqui, se inscreve no canal que tem sempre vídeo novo toda semana.